Vamos lá para análise macro e vamos lá para mais um dia de esperança para que se o Brasil vai subir ou não junto com o resto do mundo, né? Já vou até usar uma frase que ontem o Wilson comentou aqui com a gente, que ele falou que o Brasil é igual paçoca, quando o cara menos espera, esfarela. Então, basicamente foi isso que aconteceu ontem. Ontem nós tínhamos aí, um abraço pro Wilson. Ontem nós tínhamos um cenário muito bom de alta para a bolsa no mundo inteiro. Então tudo estava convergindo para uma alta, só que a nossa bolsa aqui abriu em leve alta, só que já derreteu ali no começo do dia e ficou em queda a maior parte do dia e finalizou ali no 0 a 0. Ou seja, a gente não conseguiu novamente aproveitar mais um dia de festa nas bolsas globais, né? Então, isso é um cenário que vem afetando a gente nos últimos tempos. E agora, para hoje, nós temos alguns dados aí que vão preocupar por conta do seguinte. Ontem, um dos motivos de a gente não ter conseguido acompanhar o otimismo do mundo foi a divulgação da ata do Copom, que é a ata do... É o relatório que o Banco Central é obrigado a divulgar depois que ele decide a política monetária. Então, assim, nessa ata, o Banco Central deixou claro que ele está com preocupações ainda com a inflação de serviços, e o que está puxando a inflação de serviços é a questão dos salários do Brasil como um todo. E o que tem para hoje? Justamente o CAGED, que é como se fosse o payroll americano, é o quanto que o Brasil gerou de empregos novos aqui no Brasil, né? E, basicamente, a previsão é que vem extremamente forte, com 240 e poucos mil empregos gerados. Inclusive, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele veio a público falar que vai vir maior do que isso ainda. Então, isso é sim uma preocupação para o Banco Central na questão do combate à inflação do Brasil. Então, por isso que ontem nós tivemos aí uma queda já logo na abertura, porque a ata saiu às 8 horas da manhã, o pessoal do mercado como um todo leu a ata e refletiu negativamente, porque já prevê que esse CAGED realmente vai se confirmar forte. E se a gente tem mais empregos, gera mais inflação de serviços, que daí dificulta o trabalho do Banco Central aqui para derrubar a inflação, que é o principal foco, né, do Banco Central aqui do Brasil. Então, para isso, a gente tem que ficar atento ao CAGED, que sai hoje às 14 horas. Mas até lá, as outras coisas que estão acontecendo aqui no Brasil e pelo mundo também vão influenciar a nossa bolsa. E novamente nós temos um dia aí positivo para as bolsas do mundo, tirando China. A China, ela tem um motivo em específico, porque lá o que caiu por lá foram as empresas de tecnologias que derreteram 7, 6%. Provavelmente deve ser alguma coisa interna muito vinculada com aquela briga geopolítica lá de chips. Então, provavelmente é isso. Mas não vem muito ao caso entrar a fundo nesse negócio da queda da tecnologia na China, porque o mercado chinês de tecnologia não tem muita ligação com a gente. E sim a parte de commodities. Essa sim vai fazer preço para a gente, porque o minério de ferro caiu novamente mais de 3%. E começa a gerar preocupações para a Vale aqui no Brasil. Como eu comentei ontem a Vale poderia ser a ação que viraria o nosso mercado para baixo aqui, e foi exatamente isso que aconteceu, né? A Vale começou o dia bem negativa e terminou mais negativa ainda. E a Petrobras virou o cenário e puxou também o resto da bolsa para baixo, né? E não deixou com que a nossa bolsa subisse ontem. E também nós temos aí a questão do Japão. O Japão hoje foi a parte da Ásia que conseguiu subir. E ele subiu por um motivo bem específico. Hoje, nessa madrugada, a moeda do Japão, o ien japonês, atingiu o menor nível desde 1990. E isso seria visto como ruim, né, num contexto geral. Só que como o Japão é um país exportador, isso beneficia as empresas exportadoras do Japão, o que fez com que esse setor puxasse a bolsa para cima hoje nessa madrugada, né? E o reflexo para a gente, né, como eu sempre falo aqui, ele não tem uma ligação tão grande com o Brasil, mas reflete relativamente positivo para a gente aqui também. E na parte da Europa, como eu comentei,
nós tivemos também agora a madrugada positiva para a Europa, principalmente depois que saiu o dado de sentimento econômico da zona do euro. É um dado que ele mede ali basicamente o sentimento da parte corporativa e da parte dos consumidores da zona do euro. E ele veio a 96,3, ou seja, ele veio maior do que o anterior tinha vindo. E isso é uma parte positiva, porque lembramos, a Europa vive um momento de desaceleração e cada dado que nós temos mais confiança para o setor produtivo ou para o setor industrial, qualquer coisa do tipo lá, ou consumidor, por exemplo, faz com que as bolsas europeias subam, né? E isso reflete positivamente para a gente aqui também. Já nos Estados Unidos, a gente tem aí as bolsas, os futuros das bolsas positivos agora nessa madrugada, mas não tem nada muito relevante acontecendo por lá. É só aquela velha teoria. Se não acontece nada nos Estados Unidos, a bolsa sobe. É o contrário do Brasil, né? Isso aqui, se não acontece nada, a bolsa cai. E basicamente lá não está acontecendo nada e também a agenda hoje está vazia. Só vai ter divulgação de estoque de petróleo, mas não vai precificar tanto assim nas bolsas, né? Pode afetar mais a nossa Petrobras aqui, mas a madrugada o petróleo passou no negativo e o minério de ferro também. Então, a Petro e a Vale poderão ter uma leve pressão de queda aqui. Mas num contexto geral, novamente, nós temos aí mais um dia de abertura da nossa bolsa aqui em alta e abertura de queda para o nosso dólar. Só que ao longo do dia a gente sabe que tudo pode acontecer e a gente vai ter que ver o que acontece, né? Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa e quiser se inscrever aqui no canal, fica à vontade. E se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Valeu, um abraço!